Você já ouviu falar da expressão imaginário? Tenho certeza que sim, porque essa é uma expressão que, enfim, se cunhou e se popularizou muito nos últimos anos. E a nossa ideia nesse vídeo aqui hoje é conversar um pouco sobre isso, entender o que seria esse imaginário que nós estamos falando e de que forma a literatura pode ser uma aliada essencial para nos ajudar nessa expansão do nosso imaginário ou, em outras palavras, da nossa visão de mundo. Então eu quero tratar um pouco sobre isso com vocês nesse vídeo. O que nós estamos falando quando nós falamos de imaginário? A gente pode pensar nesse conceito e eu quero começar aqui com vocês tratando rapidamente sobre esse conceito, sobre o que nós estamos falando, para que todos nós estejamos aí pensando na mesma coisa, para depois sim passar para as indicações, que é a parte principal do nosso vídeo de hoje, né? Então vejam que quando a gente trata da ideia de imaginário, nós estamos pensando em um conjunto de imagens, símbolos, narrativas, mitos e formas simbólicas que estruturam a maneira como nós interpretamos o mundo, como nós organizamos a nossa experiência e como nós compreendemos a nós mesmos. Quando a gente fala de imaginário, nós não estamos falando de algo que é inventado do nada, mas de fato, o imaginário que nós temos é algo que nós herdamos culturalmente, em primeiro lugar. É algo que também é transmitido por meio de mitos, de religiões, de história, de literatura, de arte, de música, enfim, de tudo que for. E também é algo que nós construímos a partir das nossas experiências concretas. Então, o imaginário não é só feito apenas dos livros que eu li, das músicas que eu ouvi, dos filmes que eu assisti, mas ele diria inclusive que principalmente formado a partir das experiências que eu tive com as pessoas que me rodeiam, com as experiências que eu vivi, com as coisas às quais eu tive acesso. E vejam que quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente pode pensar assim que se a nossa vida carece de boas referências ou de boas experiências, talvez a gente não teve uma vivência com muitas pessoas que nós admiramos, talvez, enfim, a gente nunca saiu da cidade onde nós nascemos, talvez a gente nunca teve muito contato com os clássicos da literatura ou com arte mais elevada, enfim, com diversas coisas. Então, pensando que se eu não tiver acesso a essas vivências e a essas experiências de algo mais elevado, a literatura e a arte, elas podem sim nos ajudar a expandir essas referências e ter mais imagens na nossa consciência. Outros lugares, outras expressões que também tratam de algo muito semelhante ao imaginário é quando a gente fala de visão de mundo, de bagagem cultural, de cosmovisão. Tudo isso não deixa de ser, de certa forma, a mesma coisa que nós estamos tratando aqui. Porque o imaginário, ele não é outra coisa, senão essencialmente o exercício da nossa memória. Quando nós falamos em imaginário, nós estamos falando sim do exercício da nossa memória. E é na nossa memória que ficam todas essas referências que nós temos. Tudo que nós já vivemos, tudo que nós já lemos, já ouvimos, já vimos, fica armazenado na nossa memória e é o exercício da memória que vai nos fazer, consciente ou inconsciente, mobilizar todas essas coisas que estão ali armazenadas, né, no nosso estoque de referências. E a partir disso nós temos mais meios, mais ferramentas para entender melhor o mundo e a nós mesmos. Se a gente pensa desde uma perspectiva clássica, a gente pode inclusive pensar na memória como a capacidade que moldou, que formou a civilização como nós a conhecemos. Antes da invenção da imprensa, essa era uma capacidade essencial. Era preciso ter muito boa memória, né? Porque afinal as pessoas elas memorizavam praticamente tudo. Os pergaminhos, né, a língua escrita, por mais que existisse, era muito, muito difícil, né, enfim, não era um acesso massivo como nós temos hoje, né, depois da invenção da imprensa. Desde a invenção da imprensa até hoje, melhor dizendo. Então, quando nós olhamos para os gregos e para os romanos, eles já preservavam a sua cultura e o seu imaginário por meio da memória. Então, eles lembravam de tudo, tinham os cantos, as histórias, as imagens, né? E depois que a imprensa é inventada, a gente pode sim dizer que nós perdemos muito da nossa capacidade de memória como seres humanos, né? Porque a gente acaba terceirizando para os livros algo que é essencial, né? Que é essa preservação. Não que isso seja ruim. Não é que seja ruim, né? Mas a gente mudou a perspectiva ou a forma como nós lidamos com a nossa memória. Então os livros acabaram adquirindo sim um papel fundamental. Mas mesmo que a gente tenha uma relação diferente com a nossa memória hoje, ainda assim, quando nós entramos em contato com algo, seja pela vida concreta, seja pela literatura, seja pela arte, ou seja pelo que for, é preciso que esse aprendizado faça parte de nós e que ele fique armazenado em nós, para que depois ele possa ser mobilizado pela nossa memória e seja esse instrumento de leitura e de compreensão da realidade. E vejam que
esse conceito que nós estamos tratando aqui, que é o conceito de imaginário, ele vem sendo definido há séculos por inúmeros teóricos. Mas ele adquiriu, de fato, esse nome e essa definição muito mais na modernidade. A gente pode, inclusive, fazer um grande percurso do conceito e voltar a Aristóteles e pensar lá quando Aristóteles define que todo ser humano conhece algo, né? Tudo que o ser humano conhece precisa passar pelos 5 sentidos. Tanto os sentidos externos, os nossos 5 sentidos, quanto os sentidos internos. Então a gente pode, inclusive, fazer esse percurso desde Aristóteles, desde os gregos, e traçar essa evolução do conceito até chegar em muitos acréscimos, né, naquilo que nós compreendemos hoje como imaginário. E é de fato, a gente pode pensar nisso, né, que tudo que nós compreendemos passa pelos nossos sentidos, e depois que nós entramos em contato com essas imagens, por meio desses sentidos, elas ficam na nossa memória e são mobilizadas para que nós possamos compreender melhor o mundo. Isso significa, sim, que quanto mais nós temos esse repertório no nosso imaginário, maior, claro, será a nossa capacidade de compreensão. Agora, eu não quero hoje aqui com vocês traçar, de fato, uma longa reflexão sobre o conceito de imaginário, porque nós não estamos numa disciplina acadêmica para fazer isso nesse momento. Não estamos aqui estudando filosofia, psicologia, antropologia, então não é o nosso objetivo hoje. A gente poderia fazer isso, mas ainda assim acho que vale aproveitar esses minutinhos com vocês para lembrar de alguns teóricos que foram responsáveis sim por ampliar o conceito, por abordá-lo de diferentes perspectivas. E se você tiver interesse em se aprofundar nesse conceito, você também já vai ter um mapa aí de algumas fontes para procurar nesse sentido. Então a gente pode citar algum deles e pensar principalmente na contribuição do Giambattista Vico e do Ernest Cassirer na perspectiva filosófica. Quando nós pensamos aí na evolução do conceito, a gente tem ainda outros teóricos que sistematizaram, ampliaram o conceito, principalmente o Gaston Bachelard e o Gilbert Durand, que são, enfim, teóricos aí muito importantes para esse desenvolvimento. Dentro da psicologia, a gente também vai ter contribuições muito importantes com o Carl Jung, tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, e o Jacques Lacan, da psicanálise. Então, eles também trabalham o imaginário de outras perspectivas. Todas essas contribuições são fundamentais, têm diversos aspectos, enfim, podemos falar longamente sobre isso. Dentro da crítica literária, o imaginário também é um conceito muito importante. Eu quero tratar com vocês aqui principalmente do Northrop Frye, que é um crítico canadense que trabalha muito a ideia da imaginação e do imaginário, e o Mircea Eliade, principalmente na perspectiva dos mitos e o papel deles na composição do imaginário da sociedade. Por tudo isso, a gente consegue perceber que, de fato, o imaginário é um conceito muito amplo, trabalhado de diversas perspectivas até hoje. Mas o que é essencial para nós agora, nesse momento, é pensar que esse imaginário que nós estamos falando, que nós estamos tratando, esse armazenamento de referências, de imagens, de experiências, é um meio essencial pelo qual nós podemos ter as referências para lidar com a nossa própria vida. Tudo vai alimentar o nosso imaginário. A observação da natureza, convívio com as pessoas que nos cercam, as experiências de vida. E a gente, inclusive, poderia pensar até num exemplo, para deixar isso mais concreto e sair um pouco da teoria, né? A gente até agora divagou muito teoricamente sobre o conceito de imaginário, mas a gente pode pensar muito concretamente num exemplo. Por exemplo, uma questão muito concreta. Se na minha vida eu só tive contato com pessoas que viveram casamentos infelizes. Todo mundo que eu conheço teve um casamento infeliz, foi frustrado, foi difícil, passou por inúmeras circunstâncias, enfim. Pode ser que o meu imaginário individual ele tem essa ideia de que o casamento é algo ruim e algo infeliz e isso seja uma regra para mim, não uma exceção. E eu talvez até pense que é impossível vivenciar um casamento de uma forma feliz de fato, porque eu não tenho nenhum exemplo disso na minha vida próxima. E é justamente nessas lacunas imaginativas que entra a literatura e a arte de forma geral. Porque quando a gente vai para essas outras formas de arte, nós podemos, de certa forma, acessar outros mundos, acessar outras vidas e a partir delas entrar em outras perspectivas que até então nós não tivemos acesso. Foi pela literatura que também muitas civilizações construíram o seu imaginário coletivo. Então a gente pode pensar nos grandes mitos fundacionais. Os livros bíblicos do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, são livros que tiveram um papel essencial para formar o imaginário das suas civilizações. Então a gente pode pensar tanto na literatura como uma forma de ampliar o nosso imaginário individual, quanto como uma forma de construir esse imaginário coletivo que é compartilhado
compartilhado por todos aqueles que são da mesma nação, enfim, ou de um mesmo lugar, ou que comungam das mesmas referências, nesse caso, né? Esses grandes mitos e heróis literários. E como vocês viram, esse assunto é longo, daria uma série de vídeos, mas a gente vai ir para o momento que mais nos interessa, que é apresentar alguns livros para vocês que são referências inescapáveis e que, para quem quer expandir o seu imaginário por meio da literatura, exercitar a sua memória, ampliar a sua cosmovisão, né? Todas essas questões que nós já estamos falando até agora, esses livros são fundamentais e eles também servem para, de certa forma, se conectar com o saber clássico das civilizações. Então a gente vai fazer um percurso agora de ida às fontes, para que nessas fontes a gente possa compreender tanto o imaginário coletivo, quanto expandir o nosso próprio imaginário individual, que é, afinal de contas, do que se trata esse vídeo. Uma questão que eu quero deixar muito importante aqui com vocês é o seguinte: qualquer bom livro é capaz de nos dar essa expansão, de nos ajudar com essa expansão imaginativa. Eu separei alguns livros que tem um papel fundamental nesse caminho. Mas esses livros que eu separei aqui, que vocês estão vendo aqui, as nossas pilhas, né, eles são apenas alguns livros. Eu tive que deixar muitos de fora. Então eu sei que vai aparecer lá nos comentários o pessoal reclamando que eu não coloquei tal livro, que eu não coloquei tal livro. Gente, não cabe tudo num vídeo só, certo? Então se vocês gostarem desse tema, a gente pode fazer uma parte 2 com mais indicações, comentando outros livros ainda. Então se vocês querem uma segunda parte, comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais indicações como essa, que aí a gente pode trazer muitos outros livros e autores que também são fundamentais e que não couberam num vídeo só. Graças a Deus, né? Felizmente a gente tem uma literatura muito rica no mundo todo, então a gente tem inúmeras opções para ampliar o nosso repertório nesse sentido. A gente vai começar então com 2 grandes livros. Nossas primeiras 2 indicações são 2 grandes livros, que são os livros fundamentais para qualquer pessoa que quer entender o mundo como nós o conhecemos, entender as bases que nós temos de construção da nossa civilização ocidental. Vou ter que dar esse carteiraço para vocês porque é verdade. E a gente está falando da Ilíada e da Odisseia. Nós já sabemos que eles são livros de autoria do Homero, mas eles trazem toda a ideia da tradição oral grega, né? Inclusive a data de publicação, digamos assim, né? A data de escrita deles é difícil a gente ter uma precisão, mas a gente pode pensar que eles foram escritos aí por volta dos séculos VIII e VII antes de Cristo. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre o gênero épico da Julie. Então, esse vídeo é primoroso. Se você quer saber um pouco mais sobre as epopeias, incluindo a Ilíada e a Odisseia, você vai lá nesse vídeo e aproveita também essa aula da Julie. Então, vamos pensar um pouco na contextualização, né, e na importância. Vejam que a Ilíada e a Odisseia são os fundamentos da literatura ocidental. Na Ilíada, a gente tem a narração do drama da Guerra de Troia, né, e os ideais de honra e de morte que perpassam toda a epopeia. Na Odisseia, a gente tem essa narrativa do Odisseu, que vai empreender essa grande viagem de retorno a Ítaca, a sua esposa Penélope. E nesse meio de caminho ele vai passar por diversos contratempos, problemas, lutas, enfim. É uma narrativa que vai tratar muito sobre retorno, astúcia, provação, identidade. E esses 2 livros juntos estabelecem arquétipos narrativos que vão atravessar toda a tradição literária posterior. Eu não vou me deter longamente em cada um deles, porque, enfim, a gente pode inclusive pensar em um vídeo sobre cada um desses livros para ampliar mais ainda essa explicação. Agora, como que eles podem expandir o nosso imaginário? Primeiro, pensar que eles criam um imaginário heróico clássico, oferecem imagens fundadoras, a imagem do herói guerreiro, o herói errante. Então a gente tem muito essa ideia do Aquiles, do Odisseu, a relação entre o destino, os deuses, a ação humana. E são livros que ensinaram o Ocidente a pensar a vida como uma narrativa, com provações, com quedas, com retorno. Então são livros fundamentais. Se você quer de fato expandir o seu imaginário com as fontes do nosso pensamento ocidental, a Ilíada e a Odisseia são inescapáveis. É impossível não falar sobre elas. Agora, indo já para a nossa próxima indicação, nós vamos pensar na importância do teatro grego também como uma grande referência de mitos, de noções morais que nós temos até hoje. E eu quero então falar um pouco com você sobre a Orestia, de Ésquilo. A gente tem aqui a nossa edição maravilhosa, a tradução inédita do grego. E vejam que essa tragédia do Ésquilo, ela foi escrita em 458 a.C. e é uma trilogia. Inclusive, é a única trilogia trágica grega que chegou completa até nós, porque depois, enfim, muito se perdeu. Nessa história, nós vamos ter a narração da maldição da casa dos Atridas. Então, a gente vai ter o sacrifício de Ifigênia, o assassinato de Agamenon e a vingança de Orestes. É por isso que o nome, de fato, da trilogia é Orestia. E é uma obra que é profundamente ligada ao nascimento da polis ateniense,
a ideia de justiça institucional. Vai marcar também a passagem da vingança privada para o julgamento público e racional, para a ideia do areópago. E essa trilogia, essas 3 peças, nos ajudam a formar o imaginário da justiça trágica e nos ensinam também um pouco sobre a consequência do mal, sobre a violência e como nós respondemos a essa violência, como uma vingança infinita pode destruir toda uma comunidade. E a gente tem também imagens decisivas, que são as eríneas, que vão trazer a ideia da culpa, da perseguição, da memória do crime, e a Atena também aparece como uma mediadora de ordem. Então vejam que a gente pode utilizar, inclusive, esse livro aqui para pensar sobre culpa, sobre responsabilidade herdada, sobre diversos aspectos que vão nos ajudar a pensar na mediação entre a lei e a violência. Enfim, Orestes é um livro que, sem dúvida, é uma referência inescapável para todos que querem expandir o seu imaginário. Seguindo um pouco o nosso caminho, agora a gente vai tratar um pouco sobre a nossa próxima indicação, que é Eneida, do Virgílio, que é, inclusive, a gente tem aqui pelo clube, dentro das obras completas do Virgílio, né? Então a gente tem aí a Eneida integral. E vejam que a Eneida é uma obra escrita pelo poeta Virgílio no século I a.C. Foi uma obra, inclusive, encomendada para pensar sobre a fundação de Roma. Então ela é um épico fundador da cidade de Roma. E é uma obra absolutamente brilhante, porque ela reinterpreta Homero à luz do ideal romano de dever e vai narrar a passagem do herói, que é o Enéas, né? Essa passagem do herói individual para o herói fundador de um povo. Então o Enéas, ele não é só o herói que pensa no seu próprio interesse, como é o caso do Aquiles e do Odisseu lá em Homero, mas aqui o Enéas, ele pensa na ideia de civilização. Ele é o fundador de Roma. E essa obra é inescapável porque, além de trazer, né, toda a ideia mítica aí da Eneida, né, da fundação de Roma, que é essencial, também nos ajuda a pensar nesse imaginário de missão histórica, no herói que não age apenas por uma glória pessoal, mas por responsabilidade com o seu povo ou com essa missão que ele recebe dos deuses. E é uma forma da gente pensar no sentido que nós temos dos fatos, né, da história em si, o quanto é possível vislumbrar em uma grande medida esse sentido maior a partir dos acontecimentos, e também uma ideia do sofrimento, o sofrimento como ele pode estar a serviço de algo maior. No caso aqui, o sofrimento do Enéas, as perdas que ele tem, servem para que ele acabe em Roma, fundando, inclusive a derrota dos troianos serve justamente para que isso sirva de base para a fundação de Roma. Então é um vislumbre de quanto algo ruim pode acabar sendo sim uma consequência de algo positivo, que é a fundação de Roma como um dos grandes eixos da nossa civilização ocidental também. Então, Eneida aí é uma grande referência para nós. Depois, é claro, eu não posso deixar de trazer para vocês a Divina Comédia, é claro, do Dante Alighieri. Então a gente tem aí talvez a obra mais importante, não posso desprezar Homero e Virgílio, mas a Divina Comédia ela tem um papel muito fundamental também, não só na literatura, mas no imaginário que nós temos de civilização. É escrito pelo Dante Alighieri, poeta italiano, florentino, de Florença, e ele escreve então aí no século XIV, no início do século XIV. E a gente tem aqui esse percurso do Dante guiado pelo Virgílio, que vai passar pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. É, de certa forma, uma síntese medieval que vai incluir teologia, filosofia, poesia e política. O que o Dante faz aqui é algo assim indescritível, insuperável, é magistral. E é uma estrutura de além-mundo, né? Então a gente tem essa ideia espiritual aí do céu, do inferno e do purgatório, essa dimensão, né, supramundo, em imagens inesquecíveis. Essa é, de certa forma, a obra central do imaginário cristão, né, que a gente tem. Então, ela funda muitas coisas que nós temos como referência até hoje. A gente pode pensar, inclusive, na Divina Comédia, primeiro como um mapa simbólico da alma humana, segundo como o inferno, o purgatório e o paraíso como estados espirituais, muito além dessa ideia aí do espaço que nós temos e do percurso da alma. E a gente pode utilizar esse livro para pensar, inclusive, sobre esses conceitos aí de erro, de pecado, de conversão, de esperança, de trajetória
história humana. A Divina Comédia é difícil falar sobre ela em poucos minutos, né? Mas ela é um dos exemplos máximos da imaginação teológica. Então ela é, de fato, a obra fundante de todo o imaginário posterior que nós temos, do céu, do inferno, do purgatório. As imagens que nós temos quando a gente pensa em inferno, quando a gente pensa em céu, quando a gente pensa em purgatório, são imagens que bebem, sim, da Divina Comédia. E, enfim, ela é uma obra que vai influenciar toda a literatura posterior até hoje, né? Então, ela é, sim, um clássico inescapável também, e é por isso que eu acho que ela é uma obra que precisa estar aí na construção do nosso imaginário. Agora, como brasileiros, a gente não pode deixar de pensar nos Lusíadas, e eu sei, obviamente, que os Lusíadas é um clássico português, mas eu já vou falar com vocês um pouco sobre por que é importante que nós, como brasileiros, o leiamos. Então, os Lusíadas é uma obra escrita pelo Camões, 1572. A gente sabe que é o épico nacional português, que vai narrar a história do Vasco da Gama, que sai de Portugal em busca aí da descoberta das Índias. E é um livro magistral. Camões é brilhante na sua escrita e ele vai unir mitologia clássica, história e cristianismo também. Então Os Lusíadas é uma união de todas essas coisas e é uma obra que vai celebrar e também refletir, né, expandir essa ideia da expansão marítima como uma forma também de expansão do imaginário, porque quando nós vamos junto com o Vasco da Gama na sua navegação, explorando os mundos que ele descobre, a viagem que ele faz, a vivência no mar, a vivência quando ele para na África, enfim, tudo que acontece é uma forma de também expandir o nosso imaginário e é um livro que acaba assim criando o imaginário épico moderno, porque nós já estamos falando do século XVI, então a gente já está passando da Idade Média para o Renascimento e esse momento é o momento que coloca o homem entre a glória e a vaidade, a fé e a ambição, e que vai expandir a visão do mundo como um espaço a ser explorado, tanto de forma externa quanto de forma interna. Os Lusíadas, para nós como brasileiros, é uma referência essencial, sim, e eu a considero principalmente por causa da língua portuguesa, que afinal nós herdamos dos portugueses, né? E também porque nós, como país que foi colonizado por portugueses, nós mantemos muito do imaginário português em muitos aspectos. Então, esse livro ele é sim uma referência essencial para que a gente possa compreender a nossa própria cultura e também compreender melhor a cultura que ajudou a nos formar como nós somos. É uma referência inescapável. Sem mencionar, é claro, que é um dos livros mais bem escritos de língua portuguesa que nós temos. Então, é uma experiência que eu acho que todo brasileiro deveria ter pelo menos uma vez na vida. É ler os Lusíadas. Com a edição certa não fica tão custoso assim, né? Então, sempre é bom escolher uma edição que tenha boas notas de rodapé para ajudar nesse caminho. Bom, próxima indicação que eu tenho para vocês é algo um pouco diferente daquilo que nós costumamos ter aí no nosso horizonte. É uma obra islandesa, de tradição islandesa, que é a Saga de Nihal. É uma obra do século XIII e é uma das maiores sagas nórdicas escritas até hoje. É uma história que vai nos ajudar com questões de honra, vingança, lei, destino. E é uma obra que faz uma ponte muito interessante entre o paganismo nórdico e o cristianismo na Escandinávia. Então a gente consegue perceber bastante dessa tensão entre a mitologia nórdica, entre o antigo paganismo nórdico e o advento do cristianismo na região. E dentro da ideia de imaginário, a gente pode pensar nesse livro como uma forma não só de... Bom, a gente parte do princípio de que é algo bem diferente daquilo que nós costumamos ter acesso, né? Nem todos nós temos acesso à mitologia nórdica e coisas tão distantes. A gente tem muito mais contato com a mitologia grega e romana. Então, ter contato com uma obra, né, islandesa já é um ganho pela questão de que a gente muda totalmente a perspectiva e vai vislumbrar um aspecto totalmente distinto daquilo que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Apresenta um imaginário de destino, de honra. A gente tem aqui um mundo que é profundamente moral, as questões de honra são essenciais. E é um livro que também vai nos ajudar a expandir o nosso imaginário no aspecto das consequências das nossas ações, de responsabilidade, de irreversibilidade das ações, ou seja, o quanto as ações depois de feitas não podem ser mudadas. E com essa obra, a gente vai ter, de fato, essa ampliação da nossa visão, porque é algo distante de nós, algo que vai ser decisivamente aí uma contribuição para o nosso imaginário, para a gente sair, né, do nosso imaginário de sempre
e procurar aí uma literatura de matriz muito mais distinta. Então, fica também essa indicação aí, a saga de Nihal. Agora, vamos caminhar um pouco mais, já vencemos uma pilha, eu vou deixar ela aqui do ladinho, e agora a gente vai pensar numa outra sequência de livros que eu quero tratar com vocês, que também são fundamentais. Digamos que aqui a gente está saindo dos livros mais antigos e agora a gente começa a entrar em clássicos da modernidade, e o primeiro deles é, eu não poderia deixar de mencionar mais uma vez, vocês sabem que eu sou fã de Charles Baudelaire, então sempre que eu posso eu falo sim dele, e é aqui As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, poeta francês importantíssimo. Então, As Flores do Mal é um livro que é essencial, publicado em 1857, é um marco da poesia moderna, talvez o grande clássico da poesia lírica ocidental. Introduz para nós uma ideia muito diferente do que até então era feito em relação ao mal, ao tédio existencial, aos dilemas existenciais, à decadência e à cidade, que também vai adquirir aqui um tema central. E é uma obra que, no seu momento, rompe com o idealismo romântico, então Baudelaire faz esse rompimento e traz uma outra perspectiva estética e imagética aqui, que vai, sem dúvidas, expandir enormemente o nosso imaginário. Porque, vejam que essa obra é uma obra que ajuda a formar o imaginário moderno da ambiguidade tal qual nós o conhecemos. E nós percebemos o belo como algo que pode sim nascer daquilo que é grotesco, ou pode ser algo que vem daquilo que é grotesco. O sagrado pode coexistir com o mal, com o abismo, com o profano. E essa é uma obra que amplia a nossa capacidade de perceber a complexidade moral do mundo moderno. Então, todos os autores, poetas modernos que são posteriores, eles bebem sim de Baudelaire, e é por isso que para quem quer compreender esse caminho de pensamento, principalmente dentro da literatura, Baudelaire é fundamental, mas não só isso. Na nossa própria vida, esses poemas também nos ajudam a lidar muito melhor com esse mal que existe aí escondido dentro de nós e que às vezes a gente não encara e que aqui se materializa ao inverso. Então, é sim uma obra também inescapável. Depois, a gente vai seguir nos franceses para indicar para vocês um livro que eu acho fundamental para a formação de imaginário também, que é as obras completas do Rimbaud, principalmente Uma Estação no Inferno, que é uma obra curtíssima que está aqui nas nossas obras completas e que é, de fato, fundamental. Quero dar um destaque para vocês em relação à nossa tradução, que é uma tradução do Guilherme Gontijo Flores, e que é primorosa, muitíssimas notas de rodapé que nos ajudam a entender a influência, todas as influências do Rimbaud e como isso aparece na sua poesia. É uma poesia mais hermética, riquíssima. O Rimbaud escreve bastante com prosa poética, mas ele também escreve muito em versos, então a gente tem um pouco dos dois aqui, publicado aí na década de 1870. E a gente tem aqui uma revolução da linguagem poética. O Rimbaud é um marco muito grande na poesia e depois na escrita das vanguardas, porque ele tem essa forma muito mais disruptiva, ele tem essa busca da visão, do êxtase, do excesso. E o Rimbaud é uma influência decisiva no simbolismo e depois nas vanguardas que viriam da modernidade. Então, como nós bebemos muito hoje da arte moderna, da poesia moderna, penso que, né, para pensar a nossa expressão contemporânea, o Rimbaud é sim uma referência, talvez inescapável. E ele, de fato, ele explode os limites da linguagem comum. A gente tem aqui um experimentalismo bastante grande, que depois vai seguir sendo feito por outros poetas franceses. Ele cria um imaginário visionário. O Rimbaud, ele é de fato um visionário. E ele nos ensina a pensar com imagens mais intensas. Então a gente tem aqui, tudo é muito intenso no Rimbaud. É uma forma de expandir um pouco o nosso imaginário. Estou pensando aqui tanto no Baudelaire quanto no Rimbaud com vocês, estou pensando nessa potência poética de nos dar imagens intensas, imagens marcantes. E isso nos ajuda depois a reverberar numa reflexão muito mais extensa. Vejam que até aqui eu citei vários livros que são verso, que são poesia. Seja poesia épica, quando a gente falou aí da Ilíada, da Odisseia, da Eneida, da Divina Comédia, a gente também tem, e os Lusíadas também, a gente também tem agora poemas, poesia lírica, que é o caso do Baudelaire e do Rimbaud, que são fundamentais sim para essa formação completa que nós tenhamos aí do ponto de vista estético. Então, são recomendações que eu recomendo fortemente para vocês. Agora, do ponto de vista da prosa, eu também trouxe algumas coisas. Vou trazer aqui, enfim, gente, teria assim inúmeras narrativas que a gente poderia trazer aqui. Então, dentre as inúmeras, eu escolhi Moby Dick, mas tem várias outras. Eu deixei muita gente de fora, inclusive os clássicos russos que não estão nesse vídeo. Talvez a gente possa fazer uma parte 2 sobre eles. Agora,
Moby Dick é um livro interessantíssimo. A gente está falando de uma publicação bem próxima ao Baudelaire e ao Rimbaud. Ele é escrito pelo Herman Melville e é uma publicação aí de 1851 e que tem uma importância muito grande porque é um épico filosófico americano, de certa forma. Por mais que seja escrito em prosa, ele não deixa de ser, sim, um romance épico, porque ele fala toda essa trajetória do protagonista em busca da baleia, que é Moby Dick, e acaba sendo essa mistura de aventura, metafísica, influência bíblica, influência de Shakespeare. A gente não deixa de vislumbrar um pouco da influência do livro de Jó nessa história aqui. Jó é um personagem que foi engolido por um grande peixe lá na história bíblica e que aqui acaba tendo um pouco também dessa, empresta essa herança, né, de imaginário judaico-cristã, mas reformula isso dentro do imaginário americano e é de fato um livro essencialmente de uma riqueza muito grande para o nosso imaginário. Não só por isso, mas também porque, enfim, a gente tem muitas descrições, a gente tem a vivência no mar, a navegação, é um mundo que a grande maioria de nós não tem acesso. Então ler esse livro também é uma forma de passar um tempo no mar, junto com os protagonistas. A baleia, especialmente, é esse símbolo absoluto do mistério. Então, esse livro também nos ajuda a pensar um pouco sobre esse imaginário do absoluto, do aquilo que é incompreensível, desses grandes mistérios do mar que nós não compreendemos, daquilo que ultrapassa a nossa possibilidade de entendimento. E o homem, ele está diante de um mistério que ele não pode dominar. Então, a baleia, ela acaba encarnando muito dessa ideia do mistério que é impossível de controlar, do mistério incontrolável por mãos humanas. E é um contato que pode nos ajudar, sim, a pensar, a formar uma imaginação capaz de lidar com transcendência, com obsessão, com momentos de silêncio absoluto de uma figura divina, se nós a temos na nossa vida. Também pode ter nos ajuda a pensar um pouco sobre os limites do ser humano. Enfim, é um clássico aí que certamente vale a pena a gente entrar em contato. Depois eu também separei uma obra que é um pouco esquecida às vezes, mas que eu considero muito boa para o imaginário por uma outra perspectiva que eu já vou explicar melhor para vocês, que é uma obra aí do Francis Scott Fitzgerald, um grande autor, um grande clássico, publicado em 1925, nós já estamos falando aí de um romance emblemático do século XX, que já é publicado depois da Primeira Guerra Mundial e que é uma crítica ao sonho americano. Então a gente tem aqui contato com a famosa era do jazz, o grande sonho americano, né, de sucesso. É um enredo relativamente simples, mas que tem uma densidade simbólica muito profunda, porque é um livro que nos ajuda a pensar um pouco sobre o imaginário da ilusão moderna, porque nessa história, né, junto com o Gatsby aí e todos os outros personagens, a gente tem contato com essa realidade do desejo, do dinheiro e da nostalgia como formas possíveis, né, como riscos de corromper o sentido da nossa vida, principalmente o dinheiro. Então, eu acho um livro absolutamente atual para nós, né? Ele traz esse imaginário muito próximo daquilo que nós também vivemos. E é um livro que, de certa forma, nos ajuda a ler os símbolos do vazio contemporâneo. Outra perspectiva que eu acho fundamental aqui no Grande Gatsby é a narrativa, porque um dos exercícios que ajudam no nosso imaginário é trabalhar a nossa imaginação para criar ambientes, para criar, né, personagens, enfim. E uma longa descrição nos ajuda muito nisso. Então, quando eu penso em um exercício de imaginação que vai ajudar a lapidar o nosso imaginário, certamente o Grande Gatsby é uma boa ferramenta, porque a sua narrativa nos ajuda a construir cenas completas, né? O Fitzgerald é magistral nas suas descrições. Então, pode ser também uma boa pedida. E agora, já encaminhando para o fim, a nossa última indicação da vez é A Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Eu não poderia deixar de fora um brasileiro. Vocês talvez pensem, nossa, mas não vai citar Machado? Sim, mas vamos pensar, e se a gente tiver uma parte 2 eu trago alguma coisa do Machado. Por que eu trouxe esse livro do Jorge de Lima? Primeiro, porque ele é menos óbvio, e se eu falasse de Machado de Assis aqui com vocês, eu acho que eu ia estar chovendo no molhado, se vocês me desculpam essa expressão. E esse livro do Jorge de Lima é um livro muitas vezes esquecido, mas ele guarda uma riqueza, assim, absurda. Publicado em 1952, e a gente pode considerar esse livro, A Invenção de Orfeu,
como a grande epopeia poética brasileira. Vocês vejam que toda nação tem os seus mitos fundadores e as suas grandes epopeias. Nós não temos isso no Brasil, ainda, né? Talvez em algum momento a gente tenha. A gente tem grandes histórias que nos ajudam a formar esse imaginário cultural do que é ser brasileiro, mas nós não temos isso ainda. E essa tentativa do Jorge de Lima, de certa forma, ela conversa um pouco com esse diálogo com as grandes epopeias. Não que ele seja o nosso mito fundacional, porque ele não é, mas ainda assim nos ajuda a formar esse imaginário em diálogo com a tradição clássica. Então a gente tem aqui uma síntese de cristianismo, de mito, de história, tudo isso primorosamente colocado em uma poesia que é, sim, uma das obras mais ambiciosas da nossa literatura brasileira. Isso aqui nos ajuda a criar um imaginário cristão mítico moderno, né? A gente tem também a ideia da mitologia clássica presente aqui, é uma mistura de tudo que nos compõe enquanto nação, digamos assim. O Orfeu vai assumir essa figura de poeta redentor e vai nos ajudar a pensar um pouco na vida como uma via de transcendência, como um caminho de redenção e também como uma resposta ao caos moderno. Eu não vou falar longamente sobre ele porque, enfim, nós já estamos aqui há muito tempo, mas se você quer mais sobre tanto a Invenção de Orfeu ou qualquer outro dos livros que nós falamos aqui até agora, você deixa aqui nos comentários, que a gente vai sim pensar com muito carinho em expandir os livros e expandir os vídeos, aliás, e trazer mais informações sobre cada um deles. Como vocês viram, muitos livros aqui nessa lista, ao mesmo tempo muitos livros que ficaram de fora. Não mencionei os clássicos russos, não mencionei distopias, não mencionei Shakespeare, muitas coisas que a gente pode ainda trazer para pensar o quanto isso pode nos ajudar assim, a expandir o nosso imaginário. Mesmo que muita coisa tenha ficado de fora, ainda assim, essas obras que estão aqui, elas nos abrem sim para outro mundo e nos ajudam a pensar a nossa vida de diferente perspectiva, a lapidar nossas referências culturais, nossas referências estéticas, nossas referências de vida, exemplos morais e tantas outras coisas que nós podemos tirar aqui a partir dessas obras que são obras para uma vida inteira, obras que se merecem ser lidas e relidas por muito tempo. Então, a partir disso, eu tenho certeza que vocês já vão ter aí grandes indicações para expandir o imaginário, que é a nossa meta aí final depois desse vídeo. Se você quiser um segundo vídeo sobre isso, com mais indicações, comenta aqui embaixo. Se você já leu alguma dessas obras, comenta aqui, compartilha a nossa experiência, a sua experiência com a gente também. E boa leitura! A gente se vê na próxima.